Boa tarde, pessoal. Boa tarde também pessoal que está em casa, está nos acompanhando aí. Para quem o primeiro contato com o intensivo, os módulos de cirurgia é através dessa aula. O meu nome é Fabiano Menegatti, eu sou capitão de corveta, cirurgião dentista da Marinha do Brasil e sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Nesse segundo módulo, o módulo de cirurgia 2, a gente vai tratar sobre cirurgia dentoalveolar e especificamente sobre dentes impactados. Como eu estou focando o intensivo desse ano para o edital que caiu na prova do ano passado, como ainda não saiu o edital, a gente fica com uma certa incerteza sobre o que pode ser cobrado, o que pode vir, a gente tenta utilizar aquilo que a gente já conhece, aquilo que já veio nas provas passadas. Só que no ano passado, para os outros anos, houve uma diferença, houve uma mudança do paradigma aí na banca da Marinha. Esse material, o livro do Miloro, Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, na sua terceira edição, ele mudou um pouquinho, ele já não traz mais a parte de exodontias simples, exodontias por via alveolar. Então, os princípios de cirurgia bucomaxilofacial deixam de contemplar um dos princípios, que é a exodontia. Então, a gente vai acabar tratando de outros temas dentro da cirurgia, buscando trazer para vocês conhecimentos que possam auxiliar na execução, na resolução das questões que talvez venham nessa prova. Importante lembrar que a bibliografia da Marinha, essa é uma sugestão, ela não esgota o tema. Então, é muito pouco provável que venha alguma coisa de outra bibliografia. Mas é sempre bom dar uma olhada, quem tiver em casa material de anos anteriores, dá uma olhada nisso aí, porque eventualmente pode vir, talvez não como uma questão completa, uma questão fechada, mas talvez num enunciado, numa questão ou em uma das alternativas, conhecimentos que estão lá, que fazem parte da nossa graduação, como currículo comum de graduação. Tá bom, pessoal? Para hoje, nós vamos enfocar em cirurgia dos dentes inclusos. Mais na parte de cirurgia dos terceiros molares. A gente vai discutir sobre indicações, avaliação para cirurgia, a técnica operatória em si, e depois a gente vai ter um breve momento de discussão das complicações associadas ao procedimento de exodontia dos terceiros molares. Sempre lembrando que em qualquer uma dessas etapas aí, a gente vai ter questões para a gente treinar. O assunto ele não é um assunto que vem sendo cobrado com frequência nesse concurso da Marinha, é um conteúdo mais para o especialista, mas as generalidades, aquilo que é de conhecimento comum, que deve ser de conhecimento comum de todo cirurgião dentista, isso sim pode ser cobrado e isso eventualmente vem na prova de vocês. Então, começando aí com um pouquinho de epidemiologia. Nós vamos ter que os dentes impactados com mais frequência, dentre eles a gente vai ter aí o mais comum, o terceiro molar inferior. Terceiros molares superiores e inferiores são aqueles que a gente mais encontra mais frequentemente impactados, seguindo-se dos caninos superiores, pré-molares inferiores, pré-molares superiores e os segundos molares. Pessoal? Existe também uma parte do livro que fala sobre técnica de tracionamento e aproveitamento de dentes inclusos. Aí nessa parte do livro, eu acho que vocês devem dar uma olhada, entram os pré-molares, os caninos, dentes que eventualmente possam ser trazidos à oclusão e que possam participar da parte funcional mastigatória do nosso paciente. Não é o tema dessa aula. Nessa aula nós vamos tratar sobre terceiros molares inclusos. Existe diferença entre dente impactado e dente não erupcionado. Nem todos aqueles dentes não erupcionados estão impactados.
Tá? Um dente é considerado impactado quando ele não erupcionou totalmente dentro do prazo normal do seu desenvolvimento e não se pode esperar que ele venha a erupcionar após esse prazo. Tá? Então, passado o tempo normal de erupção de um dente, a gente considera que esse dente é considerado impactado. Tá? É diferente do dente incluso. Um dente pode estar incluso e fisiologicamente vir a erupcionar e fazer parte do arco dental. Tá? Dos terceiros molares impactados, então, na faixa mais, esses dentes se encontram na faixa etária mais ampla de erupção do que os outros dentes. A gente imagina que até os 18, até os 24 anos de idade, esse dente venha a erupcionar na boca. Caso isso não ocorra, a gente vai estar diante daquele quadro de dente impactado. Tá? Os dentes inferiores, como eu vinha falando, na erupção dos dentes inferiores, como eu vinha falando, ela se completa por volta dos 20 anos, mas ela pode ocorrer após os 24. Tá? Só que a gente não espera que isso aconteça com tanta frequência. Tá? Para avaliação, se o dente vai ou não erupcionar fisiologicamente, a gente deve observar próximo aos 18 anos de idade. Se esse dente parecer impactado aos 18 anos, ele pode ter entre 30% e 50% de chance de erupcionar totalmente aos 25. Tá? Esse é um dado interessante, é um dado importante. Tá? Um dente que parece impactado aos 18, a gente pode dizer com razoável chance de segurança que ele tenha, no máximo, 50% de chance de erupcionar aos 25. Tá? E todos os problemas aí associados. Também existe o dado de que após os 25 anos de idade, a posição dos terceiros molares retidos não muda consideravelmente. Então, se a gente tem uma imagem radiográfica de um dente incluso ou impactado aos 25 anos de idade, a gente não deve esperar que aquela posição mude significativamente ao longo do tempo após essa idade. Tá? Pode acontecer migração dentária, pode acontecer alteração, mas isso não é muito provável. Tá? Os terceiros molares vão ter as suas raízes 50% formadas aos 16 anos e completamente formadas, porém com os ápices abertos, aos 18 anos. Com 24 anos de idade, 95% de todos os terceiros molares que erupcionarão tem o seu processo completado. Então, se espera que com 24 anos de idade, 95% daqueles dentes que a gente observa numa radiografia aos 18 anos, que eventualmente tem chance de erupcionar, eles devem estar já em função, em erupção. A avaliação clínica dos terceiros molares, ela é relativamente simples. Basta a inspeção clínica, a oroscopia, e a combinação com uma avaliação radiográfica. Nesse caso, o que a gente utiliza rotineiramente é uma radiografia panorâmica dentária. A inspeção na cavidade bucal e constatada a ausência do terceiro molar, combinada com uma radiografia que mostre uma inclusão dental, uma impacção dental, ela fecha o diagnóstico de um dente ou incluso ou impactado. Tá? A avaliação radiográfica do dente impactado, ela é muito importante no plano de tratamento, e a gente vai ver por que logo mais, mas ela nos dá uma ideia da dificuldade cirúrgica e também serve de auxiliar no plano de tratamento cirúrgico ou ortodôntico. Tá? Para a localização radiográfica, a gente deve utilizar os princípios SLOB, que significa similar por lingual e oposto vestibular, quando há a mudança de angulação horizontal do feixe de radiação. Isso mais afeta a área de radiologia, mas é uma das formas de se localizar um terceiro molar incluso. Claro que hoje em dia, com a tomografia computadorizada, ainda mais a tomografia computadorizada de feixe cônico, se trata de um melhor exame para mostrar formato de dente e raiz e a relação coroa-raiz com estruturas nobres, bem como a própria inclinação do dente e o seu eixo de inclusão. Tá? Como indicações para remoção de dentes impactados. Então a gente vai ter aí uma série de indicações
que levam a gente a eventualmente propor ao nosso paciente a extração do dente, seja ela uma extração profilática, preventiva, ou uma extração curativa de alguma patologia que possa estar cometendo esses terceiros molares. Tá? E a primeira delas seria a prevenção de doença periodontal. Nesse caso da doença periodontal, a gente tem que, mesmo pacientes jovens com boa saúde periodontal, apresentam nessa área um significativo aumento de bolsas periodontais, chamada bolsa distal do terceiro molar, ou mesmo um aumento das bolsas localizadas na distal do segundo molar, em função da inclusão do terceiro. Tá? Pacientes jovens com terceiros molares visíveis têm mais propensão a desenvolver moderada a grave doença periodontal. Tá? Por quê? Porque as bolsas periodontais mais profundas ao longo do tempo, elas começam a desenvolver uma flora mais patogênica, a flora periodontal patogênica, chamado de complexo vermelho de Sokransky, que a gente vê lá na periodontia. Tá? Complexo vermelho de Sokransky começa a predominar nessas bolsas com o passar do tempo. Anota isso, por favor, pessoal. Isso aí eu acho que é uma questão que pode vir numa prova para vocês aí. Complexo vermelho de Sokransky são as bactérias, a flora periodontal patogênica que predomina em bolsas periodontais mais profundas ao longo do tempo. Tá? Então eu trouxe para vocês aqui uma imagem dos complexos coloridos de Sokransky e aqui o nosso foco. Tá? A Porphyromonas gengivalis, Tannerella forsythia e o Treponema denticola como as três principais bactérias do complexo vermelho de Sokransky que estão implicadas em uma maior patogenicidade nessa área. Tá? A área de bolsas de terceiros molares. Tá? Além da própria prevenção da doença periodontal, a gente tem a prevenção da pericoronarite, ou pericoronite também em alguns textos. Tá? As bactérias mais comumente associadas a essa pericoronarite são os Peptostreptococcus, os Fusobacterium e Porphyromonas. Fusobacterium, pessoal, eu gostaria que vocês destacassem, porque são bactérias normalmente associadas a infecções cérvico-faciais graves. Tá? Graves. Fusobacterium. Tá? A própria pericoronarite, ela pode se tratar de uma infecção séria. E a gente vai ver mais para frente quais os graus de pericoronarite, como se trata. Tá? Mas, basicamente, o tratamento inicial do quadro de pericoronarite, que é aquela área avermelhada, edemaciada, geralmente associada à coroa de um terceiro molar ou de um segundo molar, aí pode ser tanto superior quanto inferior, um paciente apresentando algum grau de trismo, sensação dolorosa ao toque, não é? O tratamento inicial é o desbridamento da bolsa periodontal por irrigação, o próprio soro fisiológico, ou eventualmente uma solução antisséptica como clorexidina, e uma curetagem muito suave dessa área. A curetagem muito suave sobre o capuz para tentar minimizar aquela concentração bacteriana daquela área e remover também os debris que possam existir nessa região. Tá? E nesse caso, a desinfecção é indicada com peróxido de hidrogênio ou a própria clorexidina. Ainda dentro do tratamento da pericoronarite, quando se tratar de um dente inferior, que são os dentes que mais são acometidos por pericoronarite, pode-se lançar a mão da extração do terceiro molar superior. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, quando um dente inferior não erupciona, quando um terceiro molar inferior não erupciona, o superior tende a extruir, tende a sobre-erupcionar e começar a traumatizar a mucosa quando dá oclusão. Quando o paciente fecha a boca, aquela mucosa que já está edemaciada,
ela se torna ainda mais traumatizada pelo contato do dente superior. E muitas vezes a extração do dente superior ela é muito mais simples do que a do inferior, muito menos mórbida, e nesse caso ela pode estar indicada como um alívio sintomático praticamente imediato dessa condição de pericoronarite. Tá? A gente sabe que quanto mais trauma sobre um tecido, quanto mais o tecido sofre, menos oxigenação ele tem. E quanto menos oxigenação ele tem, mais predominam as bactérias anaeróbicas. Tá? São aquelas justamente desse grupo, Peptostreptococcus, Fusobacterium e Porphyromonas, que acabam predominando nessa área e agravando ainda mais a infecção. Então, muitas vezes, a extração do terceiro molar superior, ela alivia a sintomatologia e propicia com que aquele tecido cicatrize de uma forma um pouco melhor e possibilite a extração do terceiro molar inferior no futuro. Tá? Eventualmente, em casos em que a infecção ela aparentemente está sob controle, ou seja, não há sinais de toxemia, não há linfadenopatia, o paciente não apresenta trismo grave nem febre, pode-se pensar na extração do próprio terceiro molar inferior. Mas isso são casos... Pode. Existe um protocolo de prescrição de anti-inflamatórios e, em alguns casos, inclusive antibióticos, tá? Dependendo da gravidade. O que vai governar a prescrição de antibióticos e anti-inflamatórios? Anti-inflamatórios, geralmente, é a clínica do paciente, a sintomatologia do paciente. O antibiótico, muito se deve àquilo que o paciente apresenta no momento. Se você recebe um paciente com febre, com trismo grave, com linfadenopatia, face toxêmica, eventualmente esse paciente necessita não só de antibiótico, como antibiótico parenteral, venoso em nível hospitalar. Tá? Se é um dos quadros em que eu recomendaria que vocês, na clínica, não menosprezassem, é o quadro de pericoronarite grave, que ele pode progredir em questão de horas e evoluir para uma angina. Ou coisa pior, que seria uma mediastinite. Tá? Acontece, tá? Principalmente paciente mais idoso, eventualmente com estado nutricional debilitado, com estado imunológico debilitado, essas infecções elas costumam ter um curso mais desastroso. Tá? Nos casos comuns, tá? Caso trivial, a exodontia deve ser postergada até a resolução do quadro infeccioso, ou seja, a gente tira o paciente do quadro agudo, seja por debridamento, seja por irrigação, seja pela prescrição de analgésicos anti-inflamatórios e eventualmente antibióticos, mas a gente deve postergar, deve planejar a extração desse terceiro molar para um segundo momento. Tá? Sabendo que, nesses casos que tenham história de pericoronarite, eles têm uma maior suscetibilidade a um quadro chamado de alveolite ou osteite alveolar. Tá? Tratamento, então, como a gente havia comentado, a limpeza mecânica ao redor do dente, mais a irrigação com peróxido de hidrogênio ou clorexidina, eventualmente antibiótico terapia, naquelas consideradas pericoronarites moderadas e graves, e, opcionalmente, a remoção do dente antagonista, tá? Do terceiro molar antagonista. A antibiótico terapia a gente vai reservar para os casos moderados e graves. Tá? Então, a gente tem os graus de pericoronarite. Nos graus de pericoronarite, a gente vai ter a pericoronarite branda ou leve. É aquela que se apresenta com aumento de volume localizado, só na área, tá? Doloroso a palpação, eventualmente a gente vai observar uma área eritematosa, uma área avermelhada, né? Sobre um terceiro molar semi-incluso na maioria das vezes, semi-erupcionado na maioria das vezes. No tratamento, conforme a gente já havia descrito, debridamento suave, muito suave, com uma cureta pequena e a irrigação com clorexidina ou mesmo soro fisiológico, é o suficiente na maioria das vezes. Tá? E se programa a remoção do dente
para dali a 5, 7 dias. No caso da pericoronarite moderada, a gente vai ver um tecido mole mais traumatizado do que na pericoronarite branda. É aquele caso que, eventualmente, o dente superior pode estar traumatizando a mucosa do inferior. Vai se observar um aumento de volume intraoral e pode ou não ter algum grau de edema na hemiface. Tá? O tratamento é igual ao da pericoronarite leve, mas a profilaxia antibiótica antes da extração. Tá? Geralmente a amoxicilina, 1 grama a 2 gramas, 1 hora antes da cirurgia. Eu ia perguntar, você faz antibiótico e espera 3 dias? Como é que... Depende da gravidade. Tá? Depende da gravidade. Mas geralmente a gente aguarda o curso do antibiótico completo, 5 a 7 dias, e posterga essa extração. Até para possibilitar que aquele tecido que está friável, que está traumatizado, ele já tenha uma condição melhor de circulação sanguínea, inclusive de cicatrização. Tá? Na pericoronarite grave ou severa, a gente vai ver o aumento de volume local também e o aumento de volume extraoral. A gente percebe na face do paciente algum grau de assimetria facial. Tá? O paciente vai apresentar um dos lados da face maior do que o outro. Vai estar acompanhado de dor, trismo e febre. Trismo, pessoal, é a dificuldade ou a incapacidade do paciente abrir a boca e pode ter diversas causas. Nesse caso, é um trismo de origem infecciosa. Pode existir o trismo antálgico. Antálgico, antidor. É aquele em que o paciente, embora não tenha restrição mecânica da abertura da boca, ele vai ter uma restrição dolorosa da abertura da boca. Esse se chama trismo antálgico. E, no caso do trismo antálgico, é muito fácil perceber. Quando você anestesia o paciente e o paciente deixa de sentir a dor, ele abre a boca na amplitude normal. Tá? Já no trismo mecânico, não. O trismo mecânico pode ser por uma fratura da mandíbula ou pode ser por uma infecção, uma coleção purulenta na área de mobilização do ramo da mandíbula, pode causar um trismo que não ceda à anestesia, ou seja, que não é derivado da dor, é um trismo mecânico, por obstrução mecânica. Tá? Nesse caso, o tratamento, além da irrigação com clorexidina, leva à antibiótico terapia. Tá? Nesse caso, o paciente já tem um quadro mais avançado de infecção e ele necessita de um suporte antimicrobiano. Para quê? Para que as suas defesas tenham condição de reassumir a luta contra as bactérias que até então está sendo perdida. Tá? O antibiótico ele é um auxiliar das defesas do próprio organismo do paciente. Tá? E aí se indica a remoção 5 a 7 dias após, sob antibiótico terapia, que deve ser mantida por pelo menos 72 horas no pós-operatório. Tá? Nesse caso, é aquele caso que eu comentei com vocês. Tá? Não brinquem. Não brinquem com o caso de pericoronarite grave, porque ela pode evoluir em questão de horas. Tá? Nesses casos, lembra que eu comentei com vocês que predominam as bactérias anaeróbicas? Quanto maior o tempo de evolução de um quadro infeccioso, maior o predomínio de anaeróbico. Nesse caso, talvez valha a pena associar antimicrobianos. Tá? Ou a amoxicilina mais o ácido clavulânico, que é um inibidor de beta-lactamase, a gente vai ver isso na aula de infecção, ou o metronidazol. Tá? O metronidazol é um antibiótico anaerobicida por excelência. Tá? Ele mata lá protozoários e bactérias anaeróbicas. Nesse caso, ele tem uma ação sinérgica com a penicilina, no caso, a amoxicilina, que é a que a gente costuma utilizar com mais frequência. Tá? Então, eles atuam como sinergistas. Vantagem da associação do metronidazol com a amoxicilina. Eu vejo uma de imediato. Custo. Amoxicilina mais metronidazol, um curso completo, aí vamos colocar 7 dias,
ela custa talvez 1/3 do que seria a amoxicilina mais ácido clavulânico, que é um antibiótico um pouco mais elaborado e um pouco mais caro também. Tá? A vantagem principal é essa. Com o cuidado sempre de orientar o nosso paciente a não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento com metronidazol e até 3 dias depois, tá? Pelo risco de síndrome de Sulfiram-like, síndrome antabuse. A gente vai ver isso na aula de infecções também. Tá? Mas é uma reação que existe entre o etanol e o metronidazol, que forma metabólitos tóxicos que podem levar a um quadro bastante desagradável. Outra indicação para a remoção dos terceiros molares seria a prevenção da cárie dentária, ou quando a cárie dentária já está instalada, seja no terceiro molar ou no segundo molar adjacente, ou em ambos. Se estima que as cáries nos segundos e terceiros molares sejam responsáveis pela extração de até 15% dos terceiros molares de uma forma geral. Então, cárie dentária é sim indicação para a extração de terceiro molar, eventualmente do segundo molar também, quando a destruição alcançou um nível em que não há mais como restaurar esse segundo molar. Tá, pessoal? Além dessas indicações, existem as considerações de ordem ortodôntica. E as considerações ortodônticas, elas caem em 3 categorias principais. Tá? A gente vai ver. A primeira, e é bastante polêmica, se trata do apinhamento dos incisivos inferiores. Muito se discute, até hoje, sobre a possibilidade de terceiros molares inclusos ou em processo de erupção ocasionarem o apinhamento dos incisivos inferiores. Tá? Mas a evidência que a gente tem, a literatura nos traz hoje um corpo de conhecimento que permite nos dizer que os dentes impactados não são, até o conhecimento atual, causa significativa de apinhamento anterior depois do tratamento ortodôntico ou mesmo antes dele. O que se imagina, muitas vezes, é que pela força eruptiva de dentes terceiros molares num eixo de erupção não favorável, possa empurrar, por assim dizer, os demais dentes, culminando com um apinhamento na região anterior. Só que o que se observa? Se observa que pessoas que têm a genesia dos terceiros molares também têm apinhamento na região anteroinferior. Então, essa hipótese de que os terceiros molares pudessem empurrar os demais dentes ocasionando apinhamento, ela não se sustenta pelo nível de conhecimento atual, tá, pessoal? O apinhamento está associado muito mais a uma insuficiência no comprimento do arco do que propriamente a presença de terceiros molares impactados. Tá? Então, a gente pode, o nosso paciente sempre chega com aquela dúvida: quando doutor, meus dentes estão apinhando, meus dentes estão encavalando. Será que é o terceiro molar? Olha, meu amigo, hoje em dia, pelo que a gente conhece de odontologia, pelo que a gente tem visto das pesquisas e dos estudos, essa teoria, essa hipótese, ela não se sustenta. Tá? E uma das razões é essa que eu comentei. Gente que não tem terceiro molar também tem apinhamento na região anterior inferior. Tá? Uma outra indicação ortodôntica seria quando os terceiros molares são obstáculos ao tratamento ortodôntico. Tá? Eventualmente, o ortodontista desejaria fazer um movimento de um molar para distal e tem lá a presença de um terceiro molar impactado que pode inibir ou mesmo impedir a movimentação desse molar. Tá? Além disso, se o ortodontista tenta mover segmentos posteriormente, a remoção do terceiro molar ela pode facilitar o tratamento e produzir resultados mais previsíveis. Hoje em dia a gente fala muito em previsibilidade de resultado e manutenção a longo prazo. Então, a remoção dos terceiros molares ela facilita a obtenção desses objetivos. Tá?
E a última consideração de ordem ortodôntica seria a interferência na cirurgia ortognática. Hoje em dia a gente tem cada vez mais pacientes sendo preparados, já orientados, desde de jovens, a tratamento ortocirúrgico, né? Então as pessoas já vêm sendo preparadas pelos seus ortodontistas para sofrerem as mudanças da cirurgia ortognática. Nesse caso, retardar a remoção dos terceiros molares até o momento da osteotomia mandibular, principalmente naqueles casos de avanço mandibular, pode reduzir a espessura e a qualidade da área lingual do osso da mandíbula na região proximal do segmento distal. Veja bem, proximal em anatomia é aquilo que se aproxima da linha média do corpo. Tá? Então, na área proximal do segmento distal, ou seja, da parte que move. Tá? Então, nessa área, o osso pode ficar com a qualidade e quantidade reduzida pela remoção do terceiro molar. E qual o grande problema disso? É exatamente nessa área que são utilizados os materiais de fixação. Então, se você tem uma área pobre para fixar, talvez a estabilidade da sua cirurgia possa ser comprometida se a remoção dos terceiros molares for muito postergada. Tá? Se os terceiros molares são removidos antecipadamente, ou seja, você já prevê que vai fazer um corte, uma osteotomia naquela área e ele vai passar exatamente sobre os terceiros molares, talvez seja interessante você fazer a remoção desses terceiros molares antes. Só que nesse caso você precisa dar tempo para o osso se regenerar na área, se neoformar na área, porque senão vai cair na mesma situação anterior. Vai ficar um osso de pobre qualidade para que seja efetuada a fixação desses segmentos. Tá? Então, o planejamento com antecedência aí, ele deve ser feito no mínimo entre 6 a 12 meses, para permitir que o osso se neoforme nessa área e que permita a fixação. Tá? Nesses casos, isso aqui a gente está falando para os dentes inferiores. Tá? Existem casos em que os terceiros molares superiores podem ser extraídos durante a cirurgia ortognática. Quando se faz o down fracture, ou seja, quando a maxila baixa, tá? São seccionadas aquelas áreas, aqueles pilares de resistência na maxila e a maxila baixa, muitas vezes o terceiro molar superior ele é facilmente removido por cima na hora da osteotomia, e nem sempre isso significa uma pior fixação, porque a fixação ela é geralmente feita nos pilares zigomáticos, nos pilares caninos, acaba não interferindo tanto com a fixação da maxila, tá, pessoal? Da maxila. Tá? Também não existe comprometimento do pedículo vascular, porque não é rebatido nenhum retalho naquela área. Tá? É só feito o corte mesmo da osteotomia do tipo Leformand. Ok? E mais uma razão seria a prevenção de cistos e tumores odontogênicos. Isso vem descrito na literatura, a gente conhece bem. Dentes que permanecem inclusos no interior do osso mandibular ou do osso maxilar podem sofrer degenerações císticas ou neoplásicas. Tá? O saco folicular, o folículo pericoronário, ele é responsável, além da formação da coroa, pode sofrer uma degeneração e ser responsável pela formação de um cisto dentígero, por exemplo. Tá? Ou um tumor odontogênico. E naqueles casos bastante raros, um tumor maligno também pode se originar. Tá? Esse dado é importante, pessoal. A incidência geral de alterações neoplásicas na região de molares impactados é da ordem de aproximadamente 3%. 3% incidência geral de incidência de neoplasias, não cistos. Tá? Neoplasias, tumores. E essas patologias são vistas com frequência em pacientes com menos de 40 anos de idade. Significa que o risco pode diminuir com a idade. Tá? Mas geralmente pacientes com menos de 40 anos de idade. Uma outra indicação seria a reabsorção radicular aí do dente adjacente, segundo molar. Tá?
ou, eventualmente, no caso de inclusão de outros dentes, reabsorção de outras raízes de outros dentes. Tá? Mas a gente sabe que o dente erupcionando numa posição desalinhada, ele pode reabsorver as raízes dos outros dentes, porque ele produz enzimas muito semelhantes àquelas enzimas que fazem a reabsorção da raiz do dente descido. Então pode acontecer esse processo, até a própria impacção mecânica pode desencadear esse processo de reabsorção radicular. Tá? Se for notada a reabsorção radicular do dente adjacente, o dente responsável, o terceiro molar no caso, ele deve ser removido o mais rapidamente possível. Na maioria dos casos, o dente que sofreu a reabsorção, ele é reparado sem intervenção do cirurgião dentista pela deposição de cemento e formação de dentina secundária, dependendo do grau da reabsorção. Tá, pessoal? Eventualmente, o dente está impactado, está sobre a raiz de um segundo molar, ou superior ou inferior, e faz uma reabsorção de tal magnitude que não há como reparar. O organismo não consegue reparar. Nesses casos, talvez seja indicada a extração também do dente reabsorvido. Tá? Certinho até aí, pessoal? Indo bem?